Olá pessoal, eu sou o professor Kellyton e estou aqui mais uma vez com a atualização semanal sobre geopolítica e atualidades. Aqui no meu canal você sabe que toda segunda-feira eu trago para você o que de principal aconteceu aí na última semana sobre geopolítica e atualidades aí ao redor do mundo. E hoje eu trago para você alguns temas extremamente importantes, atualização sobre esses temas. Nós tivemos aí na última semana algo acontecendo extremamente importante lá no conflito entre Rússia e Ucrânia. Pela primeira vez, a Ucrânia atacou a Rússia no território russo e permaneceu ali com o seu exército. Nós temos aí o Irã com a sua ameaça crescente de atacar Israel, Estados Unidos preparando ali também o cenário naquela região, já ficando preparado para uma possível guerra, a crise na Venezuela, Maduro sai ou não sai, Ortega entrou em conflito aí também, teve um desentendimento com o presidente Lula essa semana. Fica comigo até o final, que eu trago para você hoje atualização sobre todos esses temas. Para você se dar bem no seu concurso, para você ter argumentos ali na sua rodinha de discussão. E é claro, se você gosta de geopolítica e atualidades, sabe que aqui é o seu lugar. Beleza? Vamos lá então. E logo para começar, eu trouxe para vocês aqui essa reportagem, pessoal. Dá uma olhada nessa notícia aqui. Ucrânia humilha Putin com a invasão surpresa no sul da Rússia. Pessoal, os soldados russos, eles estavam se rendendo dentro do território russo, ou seja, pela primeira vez a Ucrânia, ela invadiu o território russo e ela permaneceu ali com seus soldados. Então nós vemos aqui na reportagem que os soldados russos, eles estavam se rendendo, centenas de civis russos da cidade de Sudzha e ali nos seus arredores tiveram que sair, gente, carregando ali o que podiam carregar nas mãos, fugindo ali agora do ataque dos ucranianos. Essa invasão que aconteceu aí na última semana, ela trouxe ali um fôlego novo para a guerra ali daquela região, que pode inclusive mudar os cenários. O Zelensky, ele confirmou que essa invasão, ela realmente foi uma invasão planejada e executada ali pelo exército ucraniano. E qual era o objetivo dele nessa invasão? Que ele invadiu. Mas ele invadiu por quê? Já que ele sabe que o exército russo é muito mais forte, é muito maior. Mas por que ele invadiu? Ele invadiu, pessoal, para tentar empurrar a guerra para o território do agressor. Mas qual o objetivo de ter a guerra agora no território russo? É claro que ele vai também causar destruições ali no território russo, ele vai levar também o terror para os habitantes, para os civis ali do território russo, que agora também sofrerão ali com o medo do ataque. Mas na verdade, gente, tudo isso aconteceu porque o Zelensky, ele tem aí um objetivo. O objetivo claro do Zelensky é ter ali um argumento maior, um poder de negociação, agora que ele está para sentar com o Putin ali, para negociar, quem sabe, um cessar-fogo. Olha só essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, gente. Soldados ucranianos levantando bandeiras na região russa de Kursk. Pessoal, eles trocaram essa bandeira aqui mesmo, é uma bandeira de uma Câmara Municipal, que eles retiraram a bandeira russa e colocaram ali uma bandeira ucraniana. Isso tem um simbolismo muito grande. Quando você troca a bandeira de um território, significa que você conquistou aquele território. E o exército ucraniano, ele fez isso essa semana, trazendo aí uma situação nova para essa guerra. E eu trouxe para vocês aqui também, olha só como que essa invasão aconteceu, pessoal, olha aqui. Centenas de tropas ucranianas, na verdade foram milhares, centenas de tropas ucranianas, como que eles invadiram, como que eles conseguiram? Apoiadas por tanque e protegidas por defesa aérea. Essas defesas aéreas e esses tanques que são fornecidos ali pela OTAN, mesmo a Ucrânia não estando ainda oficialmente na OTAN. Então, essa incursão ucraniana no território russo, ela teve um apoio direto ali da OTAN, que são ali os países que estão apoiando a Ucrânia. E a partir de então, gente, a Rússia, ela tem travado aí intensas batalhas contra os militares ucranianos com o objetivo de expulsar o exército ucraniano do território russo. Mas eles ainda não conseguiram não, pessoal. Os russos, eles admitiram recentemente, aqui no dia 11 de agosto, ou seja, ontem, que eles não conseguiram ainda expulsar o grupo subversivo ucraniano de Kursk. Por quê, pessoal? Porque na terça-feira passada foi a invasão
da Ucrânia ao território russo. No entanto, agora, anteontem, um grupo paramilitar ucraniano, ele invadiu uma outra parte do território russo e ele está dominando ali esse território. Então, a Rússia ela está sofrendo agora incursões tanto do exército ucraniano quanto de grupos paramilitares fiéis à Ucrânia que estão aí fazendo incursões e invadindo aí o território russo. Inclusive naquela região, como eu trouxe aqui para vocês também nessa reportagem, a Rússia ela tem deslocado ali alguns moradores das regiões fronteiriças ali à Ucrânia, com medo ali de novas incursões, de novas invasões, como tem acontecido. Então agora a Rússia está tentando proteger ali os habitantes que estão próximos da fronteira contra possíveis ataques aí agora da Ucrânia. E nessas incursões da Ucrânia agora sobre a Rússia, aconteceu uma situação lá que ninguém gostou. Que foi isso aqui, pessoal? Um incêndio na usina nuclear de Zaporizhzhia. Pessoal, esse é um problema. Lembrando aí, né, te situando na situação, essa usina nuclear de Zaporizhzhia, ela é uma usina que ela era ucraniana. Com a invasão russa, ela pegou ali essa usina nuclear para ela, então essa usina nuclear ucraniana, ela está hoje sob domínio russo. E durante esses ataques aí da Rússia com a Ucrânia, da Ucrânia com a Rússia, teve um incêndio em uma estrutura dessa usina nuclear. Esse incêndio agora, eles estão ali com aquele problema, né? Por quê? A Rússia e a Ucrânia, nenhuma delas fala que foram elas que bombardearam. Então, o Zelensky diz que foram as forças russas que incendiaram a usina nuclear. Já os russos, o governador russo, que é claro, já é a Rússia que domina aquela região, o governador russo da região informou nas redes sociais que os ataques ucranianos no mesmo dia provocaram incêndio nas instalações de refrigeração da fábrica. Então, eles estão nessa troca de acusações ali. Nenhum deles vai admitir que realmente foi ele que fez aí esse ataque. Mas os dois disseram que nas medições radioativas ali em volta da usina, que está tudo certo, não houve vazamento, todo mundo pode ficar tranquilo. Mas quem não está tranquilo mesmo é esse garotão aqui, Vladimir Putin. Vladimir Putin, ele na verdade tá... Não vou falar a palavra, não vou falar que ele tá Putin não. Mas ele tá muito chateado, pessoal. Por quê? Porque a Ucrânia invadiu agora o território russo e ele não tem conseguido expulsar. Mas ele prometeu. Ele prometeu. Essa semana ele falou... Que em russo vocês não sabem, significa vou expulsar as tropas ucranianas da fronteira. Mas até agora ele não conseguiu não. Mas se ele falou, né? Então a gente vai acreditar que ele vai fazer isso sim. Até porque, pessoal, isso gera um grande problema. Tem um grande problema aí nessa situação. Por quê? Porque a Rússia, ela falou um tempo atrás que se ela fosse invadida, que o seu território fosse ameaçado, ela poderia usar armas nucleares. Inclusive no tratado nuclear russo, lá na lei de utilização de armas nucleares da Rússia, lá eles dizem que uma das situações em que eles farão retaliações usando armas nucleares seria se a sua soberania fosse atacada, e nessa situação elas foram. Desde a última terça-feira, os ucranianos estão lá dentro do território da Rússia. Tudo isso acontece em um momento em que a Ucrânia registrou agora no último mês, no mês de julho, o recorde de morte de civis. Então, Zelensky está pressionado para que ele dê uma resposta ao povo, porque está cada vez morrendo mais ucraniano e eles não conseguem ver aí uma luz no fim do túnel nessa situação. Um outro caso que aconteceu também na Ucrânia essa semana, que veio à tona, é a corrupção. Então, um dos vice-ministros de energia da Ucrânia, ele estava recebendo, gente, nada mais, nada menos do que $500 mil de propina para permitir que uma indústria energética estatal retirasse seus equipamentos de uma região que está sob ataque russo e levasse para fazer exploração em outro lugar. Então, ele estava cobrando ali uma propinazinha de 500 mil para fazer essa mudança. Beleza? Certinho? Então o panorama ali entre Rússia e Ucrânia nesse momento tá esse aí, pessoal. Mas a gente não para por aí não. Dá uma olhada nesse outro assunto aqui. Hamas quer acordo de cessar fogo.
É claro que o Hamas quer acordo de cessar-fogo, ele está sendo destruído, ele está sendo bombardeado, a faixa de Gaza já praticamente não existe mais, porque o Hamas está sendo muito pressionado, porque esses ataques que Israel está fazendo ali na faixa de Gaza é sobre a justificativa de que eles estão atacando o Hamas. Então o Hamas ele já não tem mais poder de ataque, ele já não está tendo mais nem poder de defesa, então ele precisa de um cessar-fogo. No entanto, Netanyahu não está muito afim de um acordo de paz nesse momento, apesar da pressão internacional estar muito grande, a pressão interna também está muito grande, mas, segundo seus aliados, ele vai tomar uma decisão, mas ninguém sabe qual será. Nessa semana, Israel emitiu ali uma nova ordem para evacuar ali mais uma parte da faixa de Gaza. Israel ele atacou ali uma escola, ele matou ali mais de 90 pessoas. Essa ordem de evacuação ela foi dada à noite, então as pessoas fugindo à noite, num lugar sem energia, uma situação muito difícil. Então, essas atitudes de Israel têm feito com que a opinião internacional tenha ficado ali do lado da faixa de Gaza, dos habitantes da faixa de Gaza. Nem falo Hamas não, porque eles não estão do lado do Hamas, estão do lado dos habitantes ali da faixa de Gaza e pressionam Israel para que esses ataques cessem e ocorra ali um acordo de paz ou no mínimo um acordo de cessar-fogo ali na região. Porque o que ninguém queria que acontecesse está acontecendo. Essa guerra que começou ali entre Israel e Hamas, ela já está tendo uma escalada ali para os vizinhos. Israel estava atacando ali o sul do Líbano com o Hezbollah, que estava também atacando Israel. Hezbollah, assim como o Hamas, financiado pelo Irã. O Irã já havia feito ali ataques a Israel. Israel, então, vai lá no Irã. E para piorar a situação, Israel vai lá no Irã e faz um ataque lá no Irã também. O Irã prometeu retaliação e agora a gente está nessa situação aqui, pessoal. Israel, a Força Aérea de Israel, ela suspendeu a viagem de militares ao exterior. Ou seja, ninguém alistado ali para o exército de Israel pode sair do país, porque eles estão em uma situação de mobilizar todo o exército a qualquer momento. Então, essa situação é uma situação tensa que está em Israel hoje. O Irã, ele ameaçou aí aniquilar Israel caso o Israel fizesse um grande ataque ao Irã. E Israel ele fez um ataque lá ao Irã com foguete, que mataram várias pessoas lá no Irã, e o Irã prometeu retaliação. Essa retaliação do Irã, atacando diretamente Israel, talvez aí com o apoio da Síria, com o apoio do Líbano, com o apoio do Hezbollah, ou de outros grupos também que estão ali naquela região e que são contrários a Israel, esse ataque conjunto ele pode acontecer a qualquer momento. Estados Unidos, então, ele já até começou a se preparar ali, porque Estados Unidos é o principal aliado militar de Israel. Estados Unidos ali, gente, ele ordenou o envio de submarinos. Então, Estados Unidos, ele tem ali hoje submarinos e porta-aviões com mísseis guiados ali naquela região para tentar defender Israel ou talvez fazer até um contra-ataque a esses outros países que porventura façam aí, participem desse ataque conjunto a Israel. E eles estão aguardando isso para essa semana, então está um clima meio tenso ali na região de Israel. Mais uma situação que eu trago para vocês aqui, mais uma atualização sobre a situação aqui do nosso vizinho, da situação aqui da Venezuela. Maduro continua prendendo opositores na Venezuela. Maduro continua perseguindo todo mundo, principalmente depois que a sua eleição não foi muito bem aceita, a oposição cresceu muito e aí ele tem prendido essas pessoas ali. Recentemente, a ONU registrou 23 mortes e aponta, inclusive, gente, prisão de crianças em meio ali aos protestos. E isso tem aumentado muito a pressão internacional contra o Maduro. O Brasil tem pressionado. Hoje mesmo, o Lula ele ficou ali de fazer uma conversa com o presidente da Colômbia e o presidente do México, para que eles cheguem a um acordo, para que tenha uma estabilidade na região. Mas, pessoal, infelizmente, essa postura cautelosa que o Brasil tem tomado com relação à Venezuela, ela não tem agradado nenhum dos lados na política internacional. Então, Lula hoje não agrada a Venezuela, então ele não tem o poder de negociação porque Maduro já não está muito afim de conversar com ele e nem a opinião internacional. O Brasil, por muito tempo, ele exerceu o papel de liderança regional aqui e ainda exerce. No entanto, com relação à Venezuela, essa liderança do Brasil ela já não está existindo muito mais.
A Venezuela, como diz aqui o Rubens Barbosa, ex-diplomata brasileiro, ele falou que a Venezuela não depende mais do Brasil, porque hoje a Venezuela tem fortes aliados aqui, que são a China e a Rússia. E por que que esses dois países, essas duas potências, são mais importantes para a Venezuela do que o Brasil? Porque essas duas potências, elas são capazes de sustentar a Venezuela perante ali as demandas de bloqueio de Estados Unidos e Brasil. Então, se existe um bloqueio que pode minar as economias venezuelanas, como já tem acontecido, que pode ocasionar um desabastecimento da Venezuela, Rússia e China intervêm, vendem, compram da Venezuela, e aí o país ele quebra de certa forma esse isolamento, diminuindo aí a possibilidade de pressão de Estados Unidos e Brasil. E no finalzinho dessa semana, rolou aí um boato de que o Maduro estava negociando lá com os departamentos de Estado dos Estados Unidos para que ele pudesse ser exilado nos Estados Unidos. No entanto, hoje saiu no Wall Street Journal dizendo que os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Então ali, os Estados Unidos, como disse aqui, o Antony Blinken, ele disse, olha, os Estados Unidos estão considerando opções para pressionar Maduro a devolver a Venezuela a um caminho democrático e continuarão a fazê-lo. Mas isso não é verdade. Nós não oferecemos asilo ao presidente Maduro. Enfim, essa é uma situação polêmica. Nós temos ali Estados Unidos pressionando, mas temos Maduro ali também sendo auxiliado e apoiado por aqueles que são inimigos, são rivais políticos aí dos Estados Unidos. E o Brasil está nessa corda bamba aí, meio sem saber o que fazer, meio sem fazer nada e meio sem ser considerado como uma força, uma potência realmente capaz de negociar alguma coisa ali perante a Venezuela, e a opinião internacional tem visto isso com maus olhos. E por conta de tudo isso, porque o atual presidente brasileiro, o presidente Lula, ele buscou uma reaproximação com a Venezuela após o isolamento que aconteceu entre Brasil e Venezuela durante o presidente Bolsonaro. Então o presidente Lula, porque eles têm ideologias próximas, ele buscou essa reaproximação com a Venezuela. Mas isso, gente, principalmente nessa situação agora do Maduro, e isso não foi bom para o governo brasileiro. Então o governo brasileiro procurou dar uma distanciada aí desses governos autoritários aqui na América Latina. E aí o que acontece? Na semana passada, Nicarágua do Daniel Ortega, ok? O que acontece, gente, com a Nicarágua? Ela decide expulsar o embaixador brasileiro. Pessoal, quando um país expulsa o embaixador do outro país ali de dentro dele, isso aí é cortar a relação. E o Ortega, ele expulsou o embaixador brasileiro. O embaixador brasileiro não estava indo em todos os eventos que ele queria que fosse. Então, como o Lula não estava resolvendo isso, ele foi e expulsou. O que é que o Brasil faz? O Brasil vai lá e faz uma retaliação. E aí o Lula também expulsa a embaixadora da Nicarágua do Brasil, em resposta, em retaliação a Ortega ter expulsado o embaixador brasileiro da Nicarágua. Enfim, gente, para recompensar, o que o Ortega fez? Nomeou ela ministra. Na verdade, nomeou ela ministra da Economia Familiar. Então, gente, a Fúvia Patrícia, que era embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil, ela foi expulsa do Brasil e Ortega não deixou ela desempregada, não. Ele foi lá e nomeou a Fúvia como a sua ministra da Economia Familiar. Beleza, pessoal? Então é isso. Que bom que você ficou comigo até o final. Essas foram as nossas atualizações de geopolítica e atualidades que aconteceu aí nos últimos dias. A qualquer momento eu trago novas atualizações aí para vocês. E na próxima segunda-feira eu trago mais uma atualização completa de tudo que vai acontecer desde amanhã até a próxima segunda. Beleza? A gente se vê lá, pessoal. Até mais.